Olá, meu irmão, olá, minha irmã, paz e bem. Palavra de vida e salvação. Hoje, dia 13 de setembro, terça-feira da 24ª semana do Tempo Comum. Hoje celebramos a memória de São João Crisóstomo, bispo e doutor da Igreja. Iniciemos a nossa reflexão do Evangelho de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dirigiu-se a uma cidade chamada Naim. Com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Quando chegou à porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único, e sua mãe era viúva. Grande multidão da cidade a acompanhava. Ao vê-la, o Senhor sentiu compaixão para com ela e lhe disse: Não chores. Aproximou-se, tocou o caixão, e os que o carregavam pararam. Então Jesus disse: Jovem, eu te ordeno, levanta-te. O que estava morto sentou-se e começou a falar. E Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram com muito medo e glorificavam a Deus, dizendo: Um grande profeta apareceu entre nós, e Deus veio visitar o seu povo. E a notícia do fato espalhou-se pela Judeia inteira e por toda a redondeza. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, no dia de hoje a Igreja nos propõe esse Evangelho segundo São Lucas, que vem falar sobre a compaixão. O que é a compaixão? O que significa compaixão? Sentir com o outro, né? Sentir paixão com o outro, sentir o que o outro sente. Em outras palavras, né? É sentir quando o outro sofre, sofrer junto com ele. Né? Quando o outro passa por problemas, né? Assumir aquele problema como se fosse nosso também. Né? Aquele sentimento como se fosse o nosso. E foi o que Jesus fez. Sentiu compaixão daquela mulher, né? Daquela viúva que tinha acabado de perder seu filho. Jesus, então, ali ele nos mostra um grande amor por aquela mulher, que foi traduzido, né, pela sua compaixão para com ela. Quando a gente vai analisar, né, os textos da Sagrada Escritura, nós precisamos analisar eles pensando na época em que foram escritos. Então, na época de Jesus, as mulheres que eram viúvas, elas eram tidas como desamparadas, né? Vulneráveis. Por quê? Aquela mulher, por ela ser viúva, ela já tinha então perdido seu marido. Na época de Jesus, as mulheres não trabalhavam, não ganhavam seu próprio dinheiro, como hoje, né? Elas dependiam dos homens da casa. Por ela ter perdido seu marido, então quem que era o homem da casa que sustentava, que fazia às vezes ali para comprar os alimentos, né, para manter a casa? O filho. E naquele momento ela também tinha perdido seu filho, ou seja, ela estava numa vulnerabilidade extrema, né? Não tinha o que fazer ali com ela. Então, Jesus se compadece, tem compaixão daquela mulher que ali se tornava uma pessoa excluída, uma pessoa menos favorecida, né? Uma pessoa desamparada. Jesus então olha para ela naquela situação. E o que ele faz? Ele vai ao encontro. Jesus, ele vai ao encontro daquelas pessoas que sofrem, daquelas pessoas que necessitam, nos deixando esse exemplo de solidariedade. Deixando esse exemplo de solidariedade para a igreja, para os seguidores dele, como deveria fazer, né? Ir ao encontro daqueles que sofrem, ir ao encontro daqueles que precisam de uma palavra de apoio, de uma ajuda financeira, de uma ajuda espiritual, né? De uma conversa, de um abraço, de um ombro amigo. E Jesus vai
e ajuda essa mulher. O que ele faz? Ele faz um ato ali para ajudar a aliviar a dor dessa mulher. Ele então faz uma ação. Ele não sente pena. Nossa, tadinha, e vai embora. Jesus não faz isso. Jesus, ele se compadece. E quando nós nos compadecemos de alguém, nós agimos para ajudar essa pessoa. Jesus faz uma ação, então. Ele estende a mão, coloca a mão sobre o caixão e ordena, né? Jovem, levanta-te. Jesus ordena para que ele se ressuscitasse. Jovem, levanta-te. Cristão, de verdade, não pode sentir pena, né? Pena é um sentimento horrível. Um cristão verdadeiro sente compaixão. E qual que é a diferença, então, da pena para a compaixão? Na pena, a gente só sente aquele sentimento de dó. Ah, tadinho, né? E vai embora. Compaixão, não. Compaixão, você se coloca, sente com o outro e o ajuda a sair daquela situação, que foi o que Jesus fez. Então, ele coloca uma ação nesse seu sentimento. Jesus, então, ordena, levanta-te. Ali ele age com uma autoridade, ele não pede para ele, ó jovem, se você quiser se levantar, se levanta. Não, ele age com autoridade. Todas as vezes que nós agimos em nome de Jesus, todas as vezes que nós realizamos alguma ação em nome de Jesus, em nome da igreja, nós precisamos de autoridade, uma autoridade dada pelo Espírito Santo. É uma autoridade conferida a nós pelo amor que o próprio Deus nos dá, que o próprio Deus nos confere. Então, meus irmãos, que exemplo de Jesus, nós possamos também ir ao encontro dos mais necessitados, ir ao encontro daqueles que sofrem e ter compaixão e ajudá-los. Essa é a missão da igreja, essa é a missão dos padres, dos bispos, dos diáconos, dos leigos, de toda a igreja. Ter compaixão, ir ao encontro do outro. Então, meus irmãos, que pelo Espírito Santo nós possamos seguir esse caminho ditado por Jesus Cristo. Dado exemplo, né? Pelo próprio Jesus. Então, meus irmãos, fiquem todos com Deus. Uma ótima terça-feira a todos. Paz e bem. São João Crisóstomo, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.